beleza? Tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos num vídeo sobre análise. Já faz um tempo, já alguns dias que eu não faço análise de criaturas, o último foi até sobre o Ciclopes, que foi de uma maneira um tanto diferente, falando um pouco mais sobre outros fatores, não necessariamente a biologia do Ciclope. E hoje nós iremos falar um pouco sobre insetos. Insetos. Quer saber mais sobre esses insetos e quais são as referências que eu quero trazer, e, obviamente, a biologia deles? Então sim, bora! Então pessoal, a gente vai falar um pouco sobre Tropas Estelares ou Starship Troopers, no original de 1997. É um filme bem antigo, mas pra galera que curte mais efeitos práticos, a galera que curte mais essa pegada um pouco mais antiga, é um filme muito legal. Obviamente, não é uma puta história, um puta enredo, mas é uma aventura que vale a pena assistir. Obviamente, como nós estamos falando de um filme de 97, uns quês de censura é um tanto complicado. Então, dependendo da versão que você for assistir, uma versão com censura ou sem censura, você vai ver umas pecholas, uns bundicos e outras coisas aí aparecendo normalmente. Acredito que quando passava no Brasil na sessão da tarde, não sei se tinha essa censura ou não, mas fica aí a sua escolha. Obviamente existe o filme 1, 2, 3, existe uma série, revistas em quadrinhos e várias outras informações, então eu vou trazer hoje especificamente alguns insetos que aparecem especificamente nesse filme 1. Se você curtir desses insetos e quiser saber mais outros para a gente fechar todos os insetos, deixa aqui nos comentários que você quer saber mais sobre os outros insetos, e assim eu posso trazer mais informações sobre biologia, fisiologia, comportamento e por que carambas eles são criaturas que causam tanto medo, principalmente para enfrentar, mas se você for estipulando e colocando ele no nosso mundo real, com certeza seria algo complicado, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre esses insetos e por que são tão aterrorizantes. Então pessoal, a gente vai começar falando sobre o Big Brain, esse grande vermezão gordão aqui, e a gente vai falar sobre anatomia, fisiologia e comportamento dele. A anatomia, como vocês podem ver, ele é um insetão grande, gordo, tem patas bem pequenas, tanto que ele precisa ser carregados para lá e para cá. Possui diversos pares de olhos, porque ele tem como objetivo observar muito o que está à sua volta, porque ele é um ser muito sensível. Ele é esse negoção grande, gigantesco aí. Ele possui uma probóscide, propósito como se fosse um ganchão assim, que ele vai pop, e pega na cabeça dos humanos, especificamente aqui, e tem a capacidade de sugar o cérebro a partir dessa probóscide, fazendo com que ele não se alimente, e sim incorpore. Uma coisa interessante, um tanto complicado quando a gente fala sobre o quesito de fisiologia, seria imaginar o seguinte: como que ele conseguiria, de alguma forma, na hora de sugar esse cérebro, ele incorporar as informações? Ainda não está muito certeiro dizer exatamente como que funciona essa questão da transmissão de energia, como meio que a gente sabe que existem as células que guardam e a comunicação entre as células, mas como poderia fazer talvez o download e upload dessas informações é algo que ainda não se sabe ao certo. Porém, esse inseto ele tem a capacidade de absorver talvez sinapses nervosas, ou talvez nesse fator aqui, essa probóscide não leve por um sistema digestivo, mas sim tem uma conexão diretamente a próprio cérebro ou diversos cérebros, porque se a gente for considerar alguns insetos, eles podem ter anéis cerebrais como nódulos, então ele pode ter alguns nódulos específicos que recebem essas células e fazem essas conexões neurais com essa cérebro, recebendo informações, recebendo memórias, e isso vai se aglomerando, vai se juntando. Outro ponto é que esse insetão tem uma capacidade de fazer telepatia, ele tem uma capacidade telepática, tanto que, de acordo com as informações da própria série, do próprio livro, fala que esse insetão ele consegue se comunicar com outros insetos a partir dessas ondas
telepáticas. Tanto que no filme existe um telepata, que já é apresentado logo no começo do filme, que quando ele toca no inseto ele consegue perceber essas ondas cerebrais entre ele e o insetão, dizendo que está com medo e por isso eles falam que eles venceram a guerra, pelo menos naquele grande momento onde acaba o filme. Que obviamente tem mais batalhas, porque o filme acaba falando que existe outras questões, tanto que o filme 2, 3 tem uma série inteira, tem uma revistinha, um quadrinho inteiro falando, tanto que outros insetos aparecem nesse, não necessariamente nesse filme. Então, ele consegue ter essa conexão aí. Provavelmente a telepatia também não é algo cientificamente detalhado, descrito, alguns até dizem que é um tanto de charlatanismo, porém existem diversas áreas da ciência ou do conhecimento que tentam explicar a existência da telepatia. Pelo fato de ele ter um aglomerado de células nervosas que criam essa corrente eletromagnética, porque como a gente bem sabe, uma corrente elétrica gera campo magnético movimento gera eletricidade. Então, com esse quesito e essa soma, a gente pode dizer que existe essa liberdade poética, biológica, que faz essa comunicação entre o insetão com os outros insetos da ninhada. Tanto que o comportamento desse insetão, ele é basicamente um comportamento de estrategista, de líder de tropa e muito covarde. Tanto que ele só vai até a vítima depois que já tiver tudo seguro, porque ele é um animal frágil, ele é um animal que é como se fosse um cérebro gigantesco sem pernas. Então ele precisa ser carregado, ele não consegue andar sozinho, ele não tem armas de defesa, ele tem um grito estridente que poderia, né, causar algum tipo de confusão, ele tem a probóscide, mas numa contra armas não teria muita chance, ainda mais que ele perde em número, sendo um. Né? Cada uma das tropas possui apenas um grande cérebro que faz isso. Então imagina só, imagina o quão cabuloso seria um animal que tem a capacidade de absorver sinapses nervosas de outros animais e consegue incorporar esses conhecimentos para ele. Imagina só se nós pegássemos grandes nomes da ciência em diversas áreas, ciências humanas, biológicas, exatas, de diversas áreas, e esse insetão perfurando o cérebro de todos eles. Ele seria um arcabouço de informação cabuloso e pelo fato de absorver essas informações, tornando essas informações próprias dele, ele ainda consegue fazer conexões inter. Então seria meio que um grande computador biológico, porque ele teria que fazer essa coisa, porém teria uns fatores humanos de interpretação, de sentimentos, de outros fatores que talvez o quesito computador, né, o quesito de computador talvez não conseguisse fazer, não apenas a análise de dados, mas sim a ponderação mais, vamos dizer assim, interdisciplinar entre diversas áreas, porque se você consegue, por exemplo, eu sou biólogo de informação, então eu consigo pegar as informações que eu conheço de biologia, pegar os conhecimentos que eu tenho de worldbuilding e fazer a interconexão. Por quê? Eu conheço o conceito, então eu conseguiria fazer a conexão entre eles. Então imagina só um inseto ou um ser que consegue pegar diversas áreas do conhecimento, incorporar ao seu próprio núcleo cerebral, fazendo com que ele junte tudo isso. Quão tenebroso seria? Porque se a gente pega um cérebro de uma pessoa estrategista bélico, pega uma pessoa da neurociência, um psicólogo ou alguém que manja muito do comportamento humano, imagina os fatores de medo, os gatilhos mentais que ele poderia fazer, os gatilhos emocionais, juntamente com fatores bélicos, estratégia, e ainda por ter pego um engenheiro, ainda consegue saber como funciona uma coisa X e Y. Ele vai lá, pega um piloto, então consegue entender mais ou menos como funciona a cabeça de um piloto, como o funcionamento de uma máquina, então ele pega um cérebro de uma outra criatura, que tem um conhecimento de como funciona a psique daquela criatura, os instintos daquela criatura, então vai lá, absorve. Então ele se torna um arcabouço de informação monstruoso, onde ele pode a qualquer momento pegar você em qualquer área do conhecimento. Por isso que isso é tão cabuloso e muito interessante. Imagina só você enfrentando isso numa campanha de RPG, imagina você colocar isso para um personagem e ter que enfrentar ele numa história.
Então olha que interessante. Obviamente, apesar de ser uma criatura cabulosa e algo muito perigoso, porém para uma plot, para uma campanha, para uma história, até que esse bicho é algo bem interessante. O próximo, ele é o, vamos chamar ele de inseto carrossel, o inseto carrinho, o Carrot Bug, que ele tem a simples função de levar. Ele são as pernas do Big Brain, né? São as pernas do insetão cérebro, que você percebe tanto no filme que ele vai carregando o cérebrozão, ele vai levando. Então é interessante porque a anatomia dele é como esse besouro, que vocês podem ver aqui, eu tô deixando aqui do lado para ficar mais fácil de vocês observarem enquanto eu vou falando. Então você percebe que ele é simplesmente uma baratona, parece ser bem forte, né, para carregar todo o peso, e para lá e para cá. Não tem muita informação dentro, tanto no filme quanto nas outras informações da própria história, porque ele tem esse fator. Então, acredito que ele funcione mais como um quesito de logística também, como por exemplo, levar cadáveres, os insetos, alimentos, os bebês. Então, acredito que pelo fato de ter esse corpo também achatado, ele tem a capacidade de carregar e levar coisas. Então, acredito que mais tenha mais a função logística de realmente levar e trazer coisas. Então, não diria que seria algum inseto muito perigoso, muito difícil de enfrentar ou que causaria algum medo, mas imaginando que ele tem essa função de logística, você pode colocar dentro da sua história também esse tipo de inseto que você pode causar, como por exemplo, eu precisava de alguma forma de eu conseguir chegar até a base do inimigo, mas eu não sei o que fazer. Às vezes os rastros desses insetos, ou até mesmo segui-los, porque já que tem a função de logística de leve trás, provavelmente conhece todos os caminhos e conhece todas as informações, ou algumas informações relevantes para uma possível infiltração. Beleza? Então eu acho que ficaria mais nesse ponto, não tem muito o que trazer, porém eu acho isso bem legal. Agora a gente vai entrar no Hooper Bug. Coisa interessante sobre o Hooper Bug é que ele é, vamos dizer assim, que nós temos dentro dos insetoides, nós temos, a gente chama até de aracnoide, né? E o que é interessante sobre o Hooper Bug? Se a gente for imaginar o exército, nós temos a infantaria, como o Warrior ou Royal Warrior Bug, que vai aparecer. Nós temos, vamos dizer assim, a aeronáutica, com os Hooper Bugs, e nós temos os tanques, que são os tanques mesmo. Tem outras armas, como por exemplo o Plasma Bug, que a gente vai falar. Então é como se realmente cada um dos insetos tivesse uma função dentro do próprio exército. Então no caso do Hooper Bug, ele tem a função de aeronáutica. Ele tem a capacidade de voo, ele tem asas, como vocês podem perceber aqui na imagem, ele possui asas. E o que é interessante sobre isso? Ele tem uma capacidade, vamos dizer assim, de cortar. Sim, ele decepta cabeças, ele corta corpos, ele tem essa lâmina nessas asas. O que é legal? Asa, principalmente de insetos, são de queratina. Beleza, queratina, unha é feita de queratina, cabelo é feito de queratina, mas estamos falando de insetões de outros locais. Porém, você percebe, tanto no filme quanto seria mais lógico, que a membrana da asa é uma membrana mais flexível, mais maleável. Porém, a lâmina está na parte que tem a base da asa. Então, nós temos aqui, por exemplo, a asa, e aqui fica a membrana da asa. E essa parte aqui é cortante. E o que é muito legal desse fator? Pelo fato de ser cortante, não significa que tem uma fiação. E se tem uma fiação, então isso faz com que ele ganhe uma velocidade por ter um aerodinamismo muito cabuloso. Porque se tem uma asa que tem um gume muito pequeno que faz com que corte o vento ao ponto de cortar carne humana, metal e outros elementos que aparecem na história, então imagina a grande velocidade. Então imagina só, já é complicado você pegar a mosca no ar. Às vezes a gente tenta pegar e elas são muito rápidas. Agora imagina que mesmo que você tocasse na mosca, ela decepasse o seu dedo pelo fato de ter lâminas. Então se você incorpora um bicho desse, que tem uma morfologia de um inseto voador, que teria um deslocamento muito grande e veloz,
Então talvez num RPG ele teria um deslocamento muito grande, podendo ir e voltar. Então normalmente os bichos eles andam tanto e batem, só que pelo grande deslocamento que esse animal tem, ele poderia fazer múltiplos ataques em diversos, como se fosse uma rajada de movimento, com ataques cortantes, dependendo do jeito que for, até cortantes mortais. Então, olha que interessante. Um bicho aéreo, veloz, muito ágil, resistente como todos os outros insetões, porém com lâminas. Então vamos ver o seguinte. Eu tenho um 1x1 de um jato com um insetão desse. Se você não acerta o tiro de frente, você foi abatido. Ele virou, desviou do seu tiro, zapou você no meio, ou uma asa, ou o próprio cockpit. Então, assim, por que ele é tão complicado? Vamos dizer que é um jato que tem uma capacidade de desvio, manobra muito cabulosa, com um poder destrutivo muito grande. Então, assim, eu poderia tentar meio que referenciar, talvez? Não. Eu acho que trazer para vocês essa ideia seria mais interessante. Porque como eu quero trazer quase todos os bugs, todos os insetos que aparecem no filme, então a gente vai entrar nesse ponto. Então, um comportamento dele, a partir, na verdade, de todos os comportamentos, tirando do insetão cerebral, todos eles são comportamentos de ninhada. Então, meio que depende muito das ordens que o insetão cérebro dá. E no caso dele, ele tem como uma função primordial atacar pontos específicos. Então, por exemplo, o Cerebrão identificou que tal grupo ele é responsável pela comunicação. Beleza, ele vai, chega, decepa a cabeça. Tanto que no próprio filme, de todas as pessoas que ele poderiam abater logo de cara na primeira vez que ele aparece, ele ataca quem? O cara das comunicações. Por quê? Porque de acordo com a estratégia do Cerebrão, era eu vou eliminar todo mundo para conseguir pegar o cérebro do comandante. E assim, pegando o cérebro do comandante, eu vou ter mais informações. Então, eu preciso de alguma forma manipular de um tal jeito que diga, não traga reforços, não precisa se preocupar, aqui tá tudo certo. Para quê? Para que não chegue pessoas. Então, como o cara estava tentando se comunicar com a base dizendo, olha, na verdade não é bem assim, o Hooper chegou como? Pegando esse maluco. Então, ele tem uma função muito específica na guerra, que é atacar pontos específicos, que precisa de uma invasão rápida, ligeira, mortal e certiva. O próximo é o Plasma Bug. Eu achei interessante porque ele aparece bem rapidinho no começo, mas ele é primordial para os insetos vencerem as primeiras batalhas. Por quê? Ele é meio que um insetão que tem um abdômen gigante, como vocês podem ver aqui na imagem, e ele concentra plasma e atira para o espaço. Então, é como se fosse um antiaéreo, mas a nível de poder pegar na estratosfera, fora do planeta, fora da atmosfera, na verdade. Então, imagina só, você ter um canhão de laser de plasma que você consegue atirar de solo para fora do planeta, varando. Tanto que não precisa necessariamente pegar logo de frente nas naves, porque só de pegar de rabeta já pega, porque aquilo é um jato de energia, como se fosse uma onda, sei lá, uma mancha solar que lançou uma onda eletromagnética ou uma força cabulosa e consegue atravessar. Então aquilo é energia, não necessariamente é matéria. Então imagina só um insetão que tem a capacidade de soltar cápsulas de energia e numa velocidade relativamente constante, porque ele atira, aí ele fecha e em poucos segundos ele já concentrou para soltar o próximo. Então ter uma fisiologia que gere plasma a esse nível, eu não saberia explicar. Porque o plasma já é um tipo de energia, alguns consideram como o quarto estado da matéria, sólido, líquido, gasoso e o plasma, como um estado que é um intermediário entre todos, é algo
surreal de se fazer, de sintetizar. Então imagina um inseto que pudesse fazer isso. Acredito que biologicamente seria algo mais próximo, talvez, a um tipo de ácido, mas um ácido ultra volátil, talvez, onde ele libera um composto sólido, envolto a um composto mais gasoso, talvez, que pudesse ser lançado com grande força. Então, mas de tal forma um tanto complicado explicar o fator de produção de plasma, como é considerado, né, plasma bug, nesse insetão. Mas agora imagina ele meio que numa guerra que eu preciso lançar, se ele consegue lançar do planeta para fora, então imagina só você conseguir calcular a força onde você solta uma bomba de energia, como se fosse uma bomba atômica talvez, porém sem chance de defesa. É plasma. Mirei num ponto que eu quero atirar. Puf, vai acertar. A única maneira é evacuação. Então se tiver coisas importantes lá e não conseguir, perdeu. Então olha que cabuloso é um bombardeiro vivo, então ainda que pode ainda, né, se mover para lá e para cá, que dá um tiro que se sair o tiro acerta, porque ele atravessa e ele é destrutivo. Talvez chegando no planeta, né, uma coisa solidamente bem resistente, ele disperse, mas durante todo o trajeto atirou foi. Então imagina que cabuloso seria imaginar que o exército inimigo possui um canhão vivo que quando atira obrigatoriamente acerta. E agora a gente tem o Tanker Bug, que ele é um besourão que ele solta um ácido com fogo e tudo mais. Então, tipo, ele meio que tem. Ele produz uma faísca e solta uma rajada que queima e parece um pouco de lava, na verdade, porque é algo que é líquido, mas queima. Aí já exige um puta ácido, eu acho que é um pouco mais fácil. Tanto que a cor que ele solta é meio alaranjada e os fluidos internos dele. Então eu acho que seja uma mistura dos fluidos internos junto com o fluido digestivo sendo engatilhado por uma faísca gerando uma reação exotérmica que libera energia, queimando o que está na sua frente. Então nós temos um tanque de guerra vivo, grande, que libera um acidão corrosivo forte pra caramba. Qual que é a função desse bicho especificamente? No caso do plasma é ataque à distância. Vou atirar porque meio que é certeiro. O Hooper Bug é acertar pontualmente. No caso do tanque, ele tem uma função que é muito parecida com o próprio tanque. Ir junto com a infantaria para ir abrir caminho. Tanto que ele elimina, ele destrói, ele quebra, ele abre. Então o Tanker Bug ele tem como função abrir caminho como um tanque mesmo. Então ele tem essa função assim de fazer uma grande eliminação, abrir caminhos para o pelotão, para o infantaria, que é algo mais pontual, que é o nosso próximo insetão. O próximo inseto, então, como eu falei para vocês, é o quê? É o Warrior, ou Royal Warrior Bug. É o soldado, né? É a infantaria. Qual que é o ponto primordial dele? Ele tem as garras, como se fosse um louva-a-Deus, e tem uma boca, mais ou menos como o de alguns besouros, e tudo é extremamente afiado. O que é interessante sobre isso é que ele tem um comportamento muito específico, que é soldados de embate, ou a primeira linha de soldados. Sabe aquela estratégia clássica dos zumbis de vou jogar e ganhar em questão de número? Muitos corpos vão se empilhando e com isso. Então, ele tem um comportamento, vamos dizer assim, de lealdade muito forte. Tanto que o nome clássico é Royal, né, de nobre. Por quê? Porque ele tem esse sentimento, não sentimento, né, mas esse comportamento de sacrifício para o seu rei, que no caso é o Cerebrão. Então ele vai, ele ataca, ele morre, ele
tudo que ele faz tem como objetivo cumprir da melhor maneira possível as ordens que foi dada para ele. Então, mesmo que ele esteja faltando pé, quase morto ou qualquer outro, ele vai para cima e não importa. E o comportamento dele é um comportamento muito de vencer no número. É um comportamento muito suicida. Por quê? Ele vai. E não importa. E o interessante desse fator, que provavelmente, apesar do fato telepático entre o insetão e os insetos, eu não sei dizer se todos os insetos possuem um comportamento telepático, mas você percebe muito claramente que os cardumes, os peixes não se batem. Nas abelhas, as abelhas não se batem. Os pássaros, quando estão voando numa grande revoada, não se batem. Então, eu acredito que esse mesmo comportamento, essa mesma fisiologia que tem com esses animais de grupos sociais, ou de cardumes, revoadas e tudo mais, também existe. Porque imagina milhares desses insetões aqui, correndo, fazendo manobras, atacando, subindo, descendo colinas e não se batendo. Por quê? Ele tem um comportamento e um conhecimento muito claro da sua posição e da posição de todos os outros em volta. Então ele consegue, da mesma forma, saber onde ele está, onde estão todos os outros colegas, o inimigo, e com isso criar uma nuvem de movimento constante, organizada e sincronizada. Então agora, imagina tudo isso, onde nós temos besouros gigantes, vivos, que têm o poder de abrir caminhos, insetos voadores, que têm a capacidade de pontualmente atacar os pontos frágeis, tanto de pessoas quanto de localidades, utilizando ou o próprio corpo ou até mesmo cortando. Nós temos insetos que, quando atiram, têm a capacidade de acertar o alvo indiferentemente, porque se sair o tiro, ele acerta. Estamos falando de insetos que têm uma grande quantidade enorme, sincronizados, com comportamento coletivo, de identificação de espaço e logística, tudo organizado por um inseto cerebral telepático que tem a capacidade de absorver conhecimentos novos e incorporar com os antigos para criar coisas novas. Então imagina só o quão cabuloso é enfrentar esse tipo de inseto. Então, pessoal, o vídeo de hoje tem mais ou menos como apresentar uma biologia. Por que eu não especifiquei muito sobre como eu faço dentro das criaturas que a gente fez nos episódios até agora? Por quê? Obviamente a gente abordou 5, 6 insetos diferentes, então fazer uma análise total ficaria muito grande. Então eu quis fazer um vídeo um pouco mais curto. Para quê? Quando a gente fala de criação de criaturas fantásticas, a galera se preocupa muito com habilidades, com os poderes, com o que ele faz, com o que ele não faz. Perfeito, isso é importante. É muito legal um cavalo voador, é muito legal um dragão que cospe ácido, é muito legal uma criatura marinha que canta e assemelha as outras criaturas, que chama. É muito legal. Mas, quando você vai enfrentar uma criatura, você enfrenta só ela? Quando você vai enfrentar um grupo, você enfrenta um de cada vez? Não existe um comportamento grupal? Eu quis trazer esse episódio, trazendo esses insetos, para quê? Para mostrar que, no caso das Tropas Estelares, nesse filme especificamente, ele pegou o quê? O mais importante não é só apenas a capacidade do inseto, mas sim da colônia, das habilidades individuais somadas com as atividades coletivas, com as habilidades coletivas, fazendo com que se torne um inimigo muito mais legal, muito mais interessante, porque a qualquer momento pode surgir um novo inseto, ou pode ter alguma coisa diferenciada. Ah, como que o inseto consegue criar uma estratégia A, B e C? Porque nós temos um insetão estratégico. Ah, mas como o tal bicho consegue fazer tal movimento? Porque esse bicho é grande, ele é forte, resistente. Ah, mas como ele conseguiu acertar um alvo em tal lugar? Nós temos o plasma. Mas como ele conseguiu achar o ponto específico? Nós temos o Hooper. Como ele conseguiu levar todos os feridos ou sei lá, as vítimas? Porque tem os carregadores. Então, ele consegue pegar um ponto específico de cada um, trabalhando toda a sua peculiaridade, de uma maneira mais direta, porém, a soma das peculiaridades gerando um grupo muito mais legal, muito mais interessante. Então, quando você for criar as suas criaturas fantásticas,
Pense, não é apenas o que ela faz, o que ela come, mas sim comportamentos. Comportamentos são algo muito legal, porque isso vai gerar muito mais perigosidade, vai gerar muito mais tensão, vai ter tramas mais interessantes, mais inteligentes e, obviamente, problemáticas, cativantes para os leitores, jogadores ou qualquer outro que possa usufruir do seu mundo fantástico. Então fica com essa dica. Se por acaso você gosta de filmes antigos e quer um filme um pouco mais tranquilo, apesar de ser meio que de guerra, mas é de 90 e pouco, então é bem mais tranquilo, pega pra assistir. Tropas Estelares, Starship Troopers. Assiste e vê como que é interessante. E caso você tenha coragem, assista ao 2, assista ao 3. Porque assim, é sempre continuação. Então continuação nem sempre é tão muito melhor. Fica então a minha dica. Mas antes de você ir embora, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vídeos de segunda a sexta com diversos conteúdos diferentes. E vamos lá, dá essa forcinha. E também antes de você ir embora, rapidinho. Vai na aba comunidade acabando esse vídeo e comenta lá na minha enquetezinha qual é o elemento que você quer que eu traga, quais são as coisas que você quer que eu faça mais, que faça menos, que deixe. Dê ideias, porque eu quero que maio seja um mês que eu faça uma virada e eu consiga trazer as coisas que vocês querem ver. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!